Olá, leitores e leitoras, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ligar o sininho. Começa agora o Tela em Cena. Henry Lee Lucas nasceu em 23 de agosto de 1936 na Virgínia e teve sua infância marcada por abuso e violência. A sua mãe era alcoólatra e desde que ele era criança ela já agredia ele, inclusive ela fez ele se vestir uma vez com roupas de menina. Aos 17 anos, ele foi preso por roubo e furto. Em 1960, ele foi condenado pelo assassinato de sua mãe. Eles, enquanto brigavam, ele bateu muito forte na cabeça dela. Algumas pessoas dizem que foi com uma faca, em outras versões dizem que foi com uma vassoura. Depois de assassinar sua mãe, ele fugiu, mas foi capturado e condenado de 20 a 40 anos de prisão, mas ele cumpriu apenas 15 por bom comportamento. Na década de 70, Henry era um andarilho, ele passava por várias cidades, cometia alguns roubos, depois ele seguia adiante para outra e ele acabava conhecendo algumas outras pessoas. Em uma dessas passagens pelas cidades, ele conheceu uma Otis Toole, não sei se é assim que fala, era um outro criminoso e no comentário Otis é retratado tanto quanto um parceiro de Harry, como numa suposta relação afetiva. Em 1983, ele confessou o assassinato da sua namorada Becky e da proprietária da casa chamada Kate, lá no Texas. No documentário, várias vezes ele fala abertamente sobre querer ter, pegar uma pena de morte para poder ficar com a Becky no céu, porque se ele cometesse algum ato contra a vida dele, ele não iria para o mesmo lugar que ela. Harry chegou a confessar um crime que ele supostamente teria cometido em 2014, que ele disse que assassinou uma moça que não quis ter relações com ele, e só que não tem nenhum indício disso, não tem um corpo, não tem uma investigação, não tem nenhuma prova, nada de que isso realmente teria acontecido. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os Texas Rangers, que é uma força policial mais antiga e famosa dos Estados Unidos, e eles ficaram ali, com a guarda, digamos, do Harry. O Harry ficou sobre os cuidados deles. Ao longo da história, os Rangers ficaram conhecidos por atuar em crimes complexos, por capturar fugitivos e também estar envolvido em crimes de grande repercussão. Durante as confissões de Harry, os Texas Rangers ficaram responsáveis por validar e divulgar essas confissões. Eles organizaram uma força-tarefa dentro da própria delegacia. Eles recebiam delegações de policiais de todo o país que iam lá para apresentar casos não solucionados. Harry, então, confessava esses crimes, muitas vezes sem nenhuma prova concreta, somente com base naquelas informações daqueles arquivos que eles estavam mostrando ali para ele. E os Texas Rangers estavam gostando dessa imagem que eles estavam passando, de que eles estavam resolvendo diversos casos que não tinham ainda solução. Até que muitas famílias de muitas pessoas que foram assassinadas e que o Harry disse que foi ele, começaram a entrar em contato com o que eles podiam ali de polícia, do FBI, para poderem ver ao certo, porque o Harry acabava falando coisas que não estavam ali no relatório, tipo, eu fiz tal coisa, eu entrei por tal lugar, e a família, entrava em contato e dizia assim, não, aqui no relatório tá que ele, sei lá, quebrou a janela, entrou pela janela, e ele disse que entrou pela porta, que a porta estava destrancada. Ele falava algumas coisas que não tinha acontecido. A família pegava e achava muito estranho, porque eles não queriam que aquele cara confessasse. Eles querem que o verdadeiro assassino seja preso, porque ele ainda estava, os assassinos de vários crimes ainda estavam ali soltos, porque o Harry estava assumindo todos esses crimes e as famílias queriam que ele parasse. Eles não estavam apenas falando coisa da cabeça deles, eles mostravam laudos, tudo que foi acessado por eles depois do crime, e mesmo assim as delegações continuavam acreditando no Harry e continuavam encerrando, estavam adorando encerrar vários crimes. E algumas pessoas falam ali no documentário, que o Harry estava amando aquela atenção que ele estava recebendo. Ele pedia milkshake. Um dos policiais falou para ele que a cada caso solucionado ele teria um milkshake. E às vezes em uma tarde ele solucionava, em poucas horas ele solucionava dois, três casos. E ele falava, ele me deve 3 milkshakes. E gente, ele sorria bastante, ele estava se divertindo, ele fumava bastante, iam pessoas de todos os lugares lá para falar com ele, as delegações policiais. Ele estava se sentindo o maioral, e isso acabava incentivando ele a
né, querer chamar mais atenção. Inclusive, para ele queria muito continuar ali, ele não ser transferido, né, para uma cadeia, ele queria ficar ali com os Rangers, porque ele andava sem algemas, todo mundo era simpático com ele era simpático com todo mundo, então, né, ficava aquela coisa, tipo, não parece que ele estava preso, e não, às vezes estavam transferindo ele para algum lugar, porque assim, levavam ele até as cenas dos crimes e mostravam, tipo, e ele falava, foi aqui, eu fiz isso, fiz aquilo, eu tava desse jeito, tava daquele jeito, e nessas saídas os repórteres, claro, né, caiu em cima, porque ele estava sendo considerado o maior serial killer, ele estava confessando mais de 100 assassinatos, e ele fala, tipo, né, para os repórteres, tipo, eu assassinei mais de 300 pessoas, eu sou o maior serial killer, tipo, vocês assistindo essas partes no documentário para vocês verem como o negócio estava totalmente fora de controle, em meio a confissões falsas, investigações mal feitas, manipulações, surgiu uma mulher chamada Cleme, e ela era uma religiosa que ia até lá a delegacia ler e entregar bíblias, e ler também as bíblias com os presos. E ela acreditava que até o maior dos pecadores merecia redenção, e ela acreditava que ele não tinha cometido todos aqueles crimes que ele tinha confessado. Claro, ele fez, né, ele praticou alguns crimes, mas não 100, 200, 300, como ele falava. Em outubro de 1979, Halloween, uma mulher foi encontrada morta nas margens de uma rodovia no Texas. E ela estava completamente nua, somente com um par de meias cor de laranja, e o caso dela ficou conhecido, né, como o caso das meias cor de laranja, e até hoje não tem solução. E só com essa confissão, sem testemunha, sem prova, sem DNA, ele foi condenado, conseguiu o que ele queria, que era a condenação da pena de morte, até que foi confirmado de que o Harry não poderia ter cometido esse crime, porque ele estava trabalhando em outra cidade, longe, tinha um mapa gigante, e ali eles marcavam as coisas, né, tipo, ele estava aqui tal dia, estava aqui tal dia, ficou no corredor da morte até 1998, quando o então governador George W. Bush acabou fazendo uma coisa que quase nunca acontecia, que era anular essa pena de morte e transformar em prisão perpétua. E o que aconteceu, né, com os Rangers, depois de eles terem concluído esses mais de 200 casos, confiando apenas na palavra do Harry. E os Rangers envolvidos foram demitidos, foram julgados, foram presos, foram pelo menos investigados? Não, nada disso aconteceu. Alguns se aposentaram, outros seguiram trabalhando na força, e a instituição simplesmente virou a página, tipo, a gente não errou em nada, ponto final, parte para a próxima. Harry Lee Lucas morreu dia 13 de março de 2001, aos 64 anos de insuficiência cardíaca. No meio de tantas mentiras, a verdade ficou esquecida, as famílias não sabem quem que matou seus parentes, e os criminosos de verdade não foram pegos. A pergunta que fica é: quem falhou, o Harry ou o sistema? E quantas pessoas ficaram perdidas no meio desse monte de mentiras contadas pelo Harry Lee Lucas? A série O Assassino Confesso é um documentário original da Netflix, tem apenas uma temporada e são 5 episódios, e a gente vai ter ali entrevistas com investigadores, jornalistas, família das vítimas e trechos originais ali das vezes que o Harry estava sendo entrevistado e todas as coisas que ele falou, e que a gente não sabe, né, o que é verdade, o que é mentira, porque ele realmente falou muitas coisas, depois ele voltou atrás com algumas, o Harry levou pro túmulo dele, né, as coisas que ele falou que são verdade, que são mentira. Me diz, o que vocês acharam dessa história? Vocês já conheciam essa série? Eu já assisti ela 2 vezes. Muita coisa do original dele, ele falando coisas assim absurdas. Então eu recomendo que vocês assistam. Não tem nada de muito pesado, não aparece nada de muito pesado, somente coisas que ele fala que são um pouco pesadas, eu achei, né? Mas fica a indicação para você. Um beijo e até o próximo vídeo.